Várias regiões aqui do país, neste domingo, se manifestaram agora contra a possível indicação do Dino, né? Indicação não, a sabatina, né? Que vai acontecer no Senado, dia 13, já depois de amanhã. Protestos contra Dino, Moraes e Lula ocorrem em todo o país. Milhares de manifestantes foram às ruas ontem, né, domingo dia 10, para protestar contra a indicação de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal e pedir o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Alexandre de Moraes. Vestindo as cores da bandeira do Brasil, os manifestantes realizaram atos em mais de 20 cidades do país. Os protestos podem marcar a retomada das passeatas organizadas pela oposição e contaram com o apoio e participação de diversos parlamentares da direita. Em meio às tensões geradas pelos empreendimentos, né, da Suprema Corte, os manifestantes do 8 de janeiro, os protestos voltaram a ser realizados nas praças dos três poderes, 11 meses após a invasão nos edifícios públicos. Os pedidos de impeachment a Lula e Moraes, e tal como a resistência à indicação do Dino ao STF, pautaram as reivindicações dos manifestantes que buscam reagir ao clima persecutório instaurado pelo governo federal através de seus órgãos e repartições à oposição. Essas manifestações, elas aconteceram, eu vou falar todos os lugares aqui, todos os estados, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, 4 cidades aqui do Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, em 4 cidades também, Sergipe, Tocantins. Que mais a gente pode... Durante os protestos, o senador Eduardo Girão afirmou, abre aspas, Dino debochou dos parlamentares quando foi ao Senado. Na Câmara, inclusive, faltou a audiência, desrespeitou os parlamentares na questão, por exemplo, das imagens da CPMI, é um comunista assumido. No momento em que a gente vive uma ditadura da toga hoje no Brasil, e ele mesmo diz que é preciso controlar as mídias, que se o Congresso não fizesse, ele faria como ministro da Justiça e no Supremo. É uma ameaça à população brasileira. A população tem que se reunir de forma ordeira, respeitosa, pacífica, mas com firmeza, clamando aos seus representantes que não aprovem a indicação do Dino. O Brasil precisa de pacificação e não de uma pessoa que, ele sim, tem sangue nos olhos contra os adversários políticos. Fecha aspas. Quem falou isso? O Girão. É isso aí. Quer dizer, assim, as pessoas estão voltando às ruas. Tivemos recentemente... Em relação ao Clériston também, né? A manifestação sobre a morte do Clériston, né, de repulsa às prisões políticas cometidas pelo STF, sobretudo pela figura do Alexandre de Moraes. Né? E agora essa manifestação que teve ali, um fora Alexandre e tal, mas ela é sobretudo, né, um protesto contra a indicação do Dino e para pressionar os senadores com relação a isso, mas, né, para que eles rejeitem o Dino no Senado, né, assim, que o Senado rejeite o Dino, né, para que ele não vá para o STF. Né. Qual é o problema, Ana, disso aí? Bom, vamos falar das coisas boas, né? O bom é assim, que o povo está voltando para as ruas, as manifestações ainda foram muito fracas, até porque o povo ainda está naquele negócio de que manifestação tem que ser puxado por pessoas famosas, autoridades políticas, etc., embora estivesse lá, né, alguns políticos aí, celebridade, né, o peso, né, assim, os grandes políticos da direita estavam lá em Buenos Aires, né, tomando espumante e DV Catena com o Milei, né, comemorando a liberdade na Argentina, né, e não lutando pela liberdade aqui no Brasil. Né? Mas parece que isso aí faz parte, né? Era um final de semana prolongado, estendido, então o pessoal estava lá desfrutando das benesses que Buenos Aires tem, que é uma cidade, aliás, sensacional. Se eu fosse político brasileiro também, eu viveria em Buenos Aires. Né? Então, as manifestações foram um pouco esvaziadas por esta falta de comprometimento das nossas lideranças políticas, né? Que agora são especialistas aí em política internacional, tal, né, estão fazendo uma espécie de Itamaraty paralelo, né?
Mas, mesmo assim, ocorreram manifestações em vários lugares, né? O que mostra que o povo está voltando para a rua, que tem disposição para organização, né? Disposição, de novo, para ir se manifestar a respeito daquilo que acredita, né? E isso é muito importante, né? Qual que é o problema? Não, o problema é que essas manifestações ainda estão muito tímidas, né? E o pessoal ainda tem receio, né, de se manifestar. Por exemplo, eu recebi, né, uma informação de um oficial da Polícia Rodoviária Federal dizendo que eles receberam a ordem para parar e fiscalizar ônibus que estavam indo para Brasília. De tudo quanto é tipo de ônibus. Veja, não é ônibus assim verde e amarelo, não. Ônibus está com destino a Brasília, a ordem era parar, né, revistar os ônibus, anotar a lista de passageiros e mandar lá para um... Eles têm os nomes, né? Um centro de comando qualquer assim, eu não sei dizer o órgão específico, né? Para que isso fosse feito um relatório e mandado de hora em hora para o Ministério da Justiça, né? Para monitorar toda a manifestação e isso, né, ir para algum inquérito, provavelmente. Quer dizer, a ordem não estava dizendo que ia para o inquérito, né? Na Polícia Rodoviária já tinha que fazer isso, né? Parar os caminhões, revistar, anotar o nome de todo mundo, né? Questionar as pessoas sobre o porquê está indo para Brasília, como se no Brasil as pessoas tivessem que dizer, se o Brasil fosse a China, a gente tem que falar para onde está indo para a autoridade, né? Se o policial te para na rua e pergunta para onde você está indo, é lógico, você, assim como um cidadão ordeiro, vai dizer isso tudo para minha casa, né? Mas a resposta correta é: escuta aqui, o seu policial, o senhor vai tomar no meio do seu, né, da sua carteira funcional, porque eu não tenho que dar satisfação, né, a ninguém sobre para onde eu vou ou deixo de ir, né, num país livre como o Brasil, numa sociedade democrática, né? Uma sociedade onde as pessoas têm o direito de ir e vir, né? As pessoas não só têm o direito de ir, como têm o direito de ir sem precisar contar para ninguém que está indo, né? Aliás, o direito é justamente isso, né? Muito menos pedir autorização. Mas veio essa ordem para a Polícia Rodoviária Federal fazer esse tipo de coisa. Eu não sei se alguém executou a ordem, tá? Eu estou tentando até conversar com os amigos aí da Polícia Rodoviária, ver se alguém cometeu essa insanidade. Eu acho que não, acho que o negócio simplesmente não pegou, porque, né, apesar de tudo, né, apesar da Polícia Federal e parte da Polícia Rodoviária Federal, né, terem se bandeado para o lado da ditadura, né, isso tem constrangido, né, até os mais bajuladores oficiais da polícia. Então, né, o pessoal também não está muito disposto assim a se queimar ainda mais com o povo brasileiro do que já estão. Então, eu não sei se cumpriram, né, essa ordem de revista. Mas, de qualquer maneira, o povo está com medo e o olho de Sauron não parou de olhar para a galera. Então, como o povo está com medo, e as manifestações acabam, embora tenham sido muitas, acabam sendo um pouco fracas assim, né, na participação popular, os senadores olham e falam: não, agora é a nossa chance de fazer um monte de merda. Por quê? Porque as redes estão controladas, né, o povo está com medo de se manifestar nas redes sociais e as ruas estão vazias. Então a gente pode fazer o que a gente sempre fez, né, ignorar o povo, ignorar as demandas populares, né, e continuar nos acertando aqui com um sistema. Então nós vamos sentar e vamos ver o que o Lula está disposto a entregar para ter o Flávio Dino lá. É isso que vai acontecer, já que o povo está mais ou menos de mão amarrada, né? Eu espero que não, eu espero que eu esteja errado, eu espero que essas manifestações sejam fortes o suficiente para colocar juízo na cabeça do senador, né, e que essa indicação não passe. Mas, de qualquer maneira, tá aí a indicação do Flávio Dino, né, como prova, né, da finalidade de todos esses inquéritos, essas investigações, essas perseguições que começaram com o advento do regime do Lula, né, que é a perseguição da oposição, né, se não prender todo mundo, ao menos botar medo em todo mundo, para que ninguém fale nada, para que ninguém se manifeste, para que a população fique receosa de ir para as ruas, para que a oligarquia possa fazer aquilo que sempre fez, colocar os seus lá, como é o caso do Flávio Dino, né, no STF, que possa mandar sem ter a accountability, né, mandar sem precisar prestar conta para ninguém, né, exercer o poder, né, como o Rasta falou na entrevista que a gente fez com ele, né, é o puro exercício da bigodagem, né, que ele possa ter todo o poder e nenhuma responsabilidade, né, não precise
prestar conta para ninguém. É isso. Né? Com o povo amarrado, né, vai prestar conta para quem? Mas parabéns, viu, às pessoas que foram para as ruas, que organizaram as manifestações, que chamaram as manifestações. Alguns políticos de coragem aí, como o próprio Nicolas Ferreira, o Girão, né? Tem mais alguns aí que... André Fernandes, Paulo Bilinski. O Magno Malta, etc. Essas pessoas que estão colocando a cara, né, apesar de todos os problemas que eu possa, né, as discordâncias que eu possa ter com um ou outro deles, né, estão aí colocando a cara, né, e dizendo, quer dizer, chamando o povo para se manifestar. E estavam lá, porque teve gente que chama para uma manifestação e vai para Buenos Aires. Sim. Né? Então, mas essa gente, a gente já assim, não respeita mais nada, né? Assim, me desculpe, né? Mas não dá mais para levar a sério. Mas as pessoas que ficaram aqui, que sabem que a luta importante para o brasileiro é pela democracia brasileira, eu não vou dizer que a luta pela democracia na Argentina não seja importante para nós, porque a gente precisa de alguma maneira quebrar, né, essa jaula criada pelo Foro de São Paulo, né? Mas ali não era a luta, era só uma festa, né? Era só uma festinha, né, que durou ali de sexta-feira a domingo.